Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite à imprensa. Boa noite aos nossos funcionários. Boa noite ao nosso corpo jurídico. Boa noite à população que nos assiste pela TV Câmara. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária. Ordem do dia. Sessão ordinária de 1170/2021. Terrenos MS, 31 de maio de 2021. Em discussão e votação a ata da 1060ª sessão ordinária. Leitura das indicações de número 052/2021, de autoria do vereador José da Silva Cipriano. 053/2021, de autoria do vereador Helder Noboru Kassai. Leitura dos requerimentos 09 de 2021, de autoria de todos os vereadores. 010 de 2021, de autoria dos vereadores Lucília de Almeida e Silvio Figueiredo Brites. Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior. Vereador Joilson. A favor, presidente. Vereadora Lucília. A favor, presidente. Vereador José Paraíba. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Chiru. A favor. Vereador Silvio. A favor. Vereador Ricardinho. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Bexiga. Favorável à ata. Vereador Caco. A favor. A ata anterior está aprovada. Leitura das indicações. Indicação 052 de 2021. Indico ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que seja dado o nome da professora Miriam Camponogarra Vancura na Biblioteca Municipal de Terrenos. A presente indicação visa homenagear esta professora que tanto contribuiu com a educação do nosso município, fazendo assim que seu nome e legado permaneça na história desta cidade. Sala das Sessões, 26 de maio de 2021, José da Silva Cipriano, vereador. Indicação 053 de 2021. Indico ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que seja feito o rebaixamento da rede de energia para a implantação das luminárias no loteamento Planalto Verde, precisamente na Rua 1. A presente indicação visa proporcionar melhora na iluminação e segurança dos moradores e visitantes deste local. Sala das Sessões, 27 de maio de 2021, Helder Noboru Kassai Chiru, vereador. As referidas indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal para providências. Leitura dos requerimentos. Requerimento 09 de 2021. Moção de congratulação aos sargentos da Polícia Militar de Terrenos, Mato Grosso do Sul. Apresento ao plenário desta Casa de Leis a presente moção de congratulação ao terceiro sargento, senhor William Paz de Souza, e ao terceiro sargento, senhor Vanderlei Borges Queiruba. Os sargentos merecem ser parabenizados por esta Casa de Leis, pois na data de 19/5/2021, às 10h40, ocorreu um fato de suicídio na forma atentada na rotatória saída para Aquidauana. A viatura composta pelos sargentos PM William Paz de Souza e o PM Vanderlei Borges Queiruja, durante patrulhamento ostensivo, motorizado pelo endereço supracitado, nos deparamos com uma pessoa do sexo feminino, aproximadamente 21 anos, em aparente surto psicótico, demonstrando um comportamento de confusão mental e agressividade, momento que se arremessava na pista de rolamento na rodovia BR-262, numa clara intenção de tirar sua própria vida, uma vez que o fluxo de veículos na referida rodovia era intenso, carretas e caminhões.
De imediato, esta equipe policial adentrou na pista de rolamento e, após a intervenção, logramos êxito em retirar a vítima da faixa de tráfego dos veículos, conseguindo levá-la para o canteiro da rotatória. Devido à situação encontrada no local, foi necessária uma intervenção imediata, ocasião que demandou um intenso esforço desta equipe da Polícia Militar para concluir o salvamento, quando tal episódio colocou em risco a vida desses policiais, pois era intenso o trânsito de veículo pela rodovia. Cabe esclarecer que um veículo, na tentativa de desviar da vítima, veio a abalroar de leve o retrovisor em seu braço, causando estranheza a esta equipe policial. Em seguida, conseguimos identificar familiares da vítima e, devido ao seu quadro comportamental, a encaminhamos para atendimento médico, oportunidade que foi atendida pela equipe plantonista da UBS Samuel Jacob Chaia, quando também foi acionado o serviço social para acompanhamento. A vítima apresentava um hematoma no braço direito, proveniente do aborroamento do veículo ocorrido na via. Sem dúvidas, grandes homens e grandes atitudes. Por isso, peço ao plenário a aprovação da presente moção. Marcos Inácio Campos, Helder Noburo Kassai, José da Silva Cipriano, Ricardo Guimarães Leonel, Henrique Rezende dos Santos, Lucília de Almeida, Silvio Figueiredo Brits, Cleiton Cleone Melo Welter, Joilson Dias de Oliveira, Marcelo Alessandro Consalter e Wilson Miguel do Carmo. Em discussão, a moção de congratulação 009/2021. Em votação, a moção de congratulação. Vereador Joilson. A favor, presidente. Vereadora Lucília. A favor, presidente. Vereador José Paraíba. A favor. Vereador Henrique. A favor, presidente. Vereador Chiru. Favorável à moção. Vereador Silvio. A favor. Vereador Ricardinho. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Bexiga. A favor. Vereador Caco. A favor. Está aprovada a moção de congratulação e será encaminhada à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Requerimento 010 de 2021. Com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 29, inciso 14, a linha C, do regimento interno desta Casa de Lei, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Casa de Leis, requerer requerimento de informações ao prefeito municipal, tendo por objetivo fiscalizar o cumprimento da Lei 13.708, de 14 de agosto de 2018, aprovado no Congresso Nacional, COP em anexo, devendo o chefe do Poder Executivo Municipal apresentar esclarecimentos do não cumprimento à lei de ajuste de escalamento do item 3 dos agentes de saúde, tendo em vista que os repasses fundo a fundo vêm sendo feitos ao município. O requerimento ora apresentado visa termos esclarecimento para informarmos aos agentes de saúde do porquê não está sendo cumprida até a presente data a lei em vigor. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Lucília de Almeida e Silvio Figueiredo Brits. Em discussão, o requerimento 0010/2021. Em votação, o requerimento. Vereador Joilson. A favor. Vereadora Lucília. A favor. Vereador José Paraíba. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Chiru. Favorável ao requerimento. Vereador Silvio. A favor do requerimento. Vereador Ricardinho. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Bexiga. A favor. Vereador Caco. A favor. O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo Municipal para providências.
Passamos para o grande expediente. Antes de começar o grande expediente, vereador Caco, está aqui o doutor Jean, da Prefeitura, para esclarecimento do ofício de Vossa Excelência. Aí fica aberto aqui, antes de a gente começar os debates nossos aqui, já que já faz esse encaminhamento, né, para poder... Se ele quiser usar Tá. a tribuna, ele pode usar e explicar o que aconteceu, Certo. que a população está... Certo. Doutor Jean. Doutor, Vossa Excelência pode usar a tribuna Fica à vontade. Tá? e explicar qual que é o acontecido e que a população está nos assistindo. E assim será sanada a toda a população as dúvidas. E aí cessa as cobranças e as gracinhas, e as memes, e as gozação que vem em cima dos vereadores. E de todo, até do executivo. Então a gente fez esse requerimento só para ter as explicações e a população também saber o que aconteceu. Então fica aí a Vossa Excelência aí à disposição. Alô. Inicio cumprimentando o presidente Marcos, em nome de quem eu peço vênia para cumprimentar todos os demais membros dessa Casa de Leis, servidores, advogados, assessores, saudar em especial a nossa vereadora representando aqui as mulheres nessa Câmara. Devo dizer inicialmente, presidente, que fico... Senhor presidente, só um pouquinho, só por gentileza, pela ordem. Eu gostaria que... tá, beleza. Obrigado. Continuando. Então, quero agradecer a oportunidade, registrar inicialmente esse momento especial de poder falar para um público aqui na Câmara seleto, também pelo fato de poder falar um pouco dessa matéria, que é uma matéria da minha estima, da minha paixão na advocacia, né, que é o direito público, e especialmente para poder falar, né, a todos os ouvintes, aos espectadores que nos escutam, para poder esclarecer esse tema que eu tenho certeza é de grande importância que fique esclarecido. Bom, eu vou partir do princípio, sinceramente, eu não sei qual é o grau de conhecimento do assunto, né, de cada um de vocês, então eu vou tentar fazer um apanhado geral, né, do que está ocorrendo. Em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que trata-se no Tribunal de Contas do que a gente chama de um procedimento de controle prévio. O que é o controle prévio? Ele é um controle inicial, é um controle preventivo. O Tribunal de Contas, em regra, sempre faz o controle externo mediante a fiscalização de todos os atos, né, do prefeito, assim como também do presidente da Câmara, no caso aqui do município, e posteriormente à execução dos atos, então o tribunal faz uma análise juntamente com a sua equipe, né, de fiscalização, seus auditores, e aí chegam a uma conclusão de que se aquele ato está perfeito, se ele está regular, se ele está legal. Mas existem alguns casos especiais, especialmente quando se trata de compras, aquisições de maior valor. No caso específico nosso aqui, em razão do tamanho do município, todas as compras acima de R$300 mil, elas se submetem ao que a gente chama de controle prévio, ou seja, a compra ainda não aconteceu, o procedimento ainda não foi finalizado, né? Mas o Tribunal de Contas, de antemão, ele faz um controle para ver se tudo está correndo bem, se tudo está feito de acordo com a legislação, né? Então, eu estou ressaltando isso, primeiro, para deixar registrado o primeiro ponto. A aquisição, que é o objeto dessa licitação, de que nós vamos tratar, que é uma aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda da Prefeitura Municipal, essa aquisição, portanto, não foi realizada. O processo encontra-se no meio do caminho, ou seja, só houve até o momento a fase interna
da licitação, nós chamamos a fase interna, aquela fase em que a prefeitura elabora o seu estudo técnico, e aí ele determina aquilo que deve ser comprado e a quantidade do que deve ser comprado. E, após isso, é elaborado o edital, que é a norma da licitação, e aí, posteriormente, você, após a publicação, conta-se o prazo legal e realiza-se a sessão de licitação, que é quando, especialmente no caso do pregão, os interessados comparecem e vão disputar o preço. Eles vão, que a gente chama de um leilão, né, às avessas, então, quem der a melhor proposta na fase de lances é que se sagra vencedor da licitação e adquire aquele direito de fornecer o bem ou prestar o serviço para o município. Então, isso não ocorreu. Isso ainda está por acontecer. É aquela fase em que a prefeitura ela se coloca justamente numa condição de poder promover essa disputa até que chegue o menor preço, né, a proposta mais vantajosa. E, naturalmente, quando a gente fala de fase de lances, a gente tem que lembrar que lá é o momento em que o fornecedor ou aquela pessoa que vem interessada apresenta o preço que realmente mais baixo que pode dar. Né? É lá naquela fase que ainda não aconteceu. Então, o que aconteceu aqui? Como eu falei para os senhores, na fase interna da licitação, é necessário, está na lei, que o órgão deve proceder a uma pesquisa do preço do produto ou da prestação do serviço, a fim de encontrar o preço médio de mercado. Então, seguindo um exemplo de que, imaginemos que nós precisássemos comprar computadores para a Câmara, nós iríamos averiguar no mercado qual é o preço médio daquele computador que foi escolhido para ser comprado, como é o caso aqui. Nós temos uma lista de pneus, câmaras e protetores. Cada pneu com a sua numeração, um que deve equipar uma máquina, outro vai equipar uma ambulância, outro vai equipar um veículo baixo, né? Então, todos os itens a serem adquiridos, eles são listados e o município deve enviar para fornecedores, né? Para aqueles que você reconhece que são fornecedores daquele produto que você está comprando. Então, há casos em que você tem na própria prefeitura já um cadastro prévio. Quando isso não, você vai procurar na rede mundial de computadores, na internet, fornecedores, né? E também a legislação orienta que, além de você pesquisar o preço de mercado, recomenda-se que você observe as compras do mesmo produto em outros entes da federação. Órgãos, podem ser municípios, podem ser câmaras, podem ser, né, outros órgãos, até mesmo do Estado, que você possa comparar quanto foi que esses órgãos pagaram e você, então, vai comparar com aquilo que você vai buscar na sua licitação. Então, mediante essa pesquisa, você estabelece um preço de mercado. A lei não obriga nenhum fornecedor a dar o orçamento solicitado pelo município, nenhum fornecedor é obrigado a responder. Nós precisamos primeiro registrar isso também. Ou seja, você envia uma relação, imaginemos que aqui a gente deve ter aí umas 30 ou 40 medidas de pneu, aquele empresário, aquele fornecedor, ele precisa parar para poder listar, e ele diz ali naquele orçamento prévio o quanto é que ele vai, por quanto ele vai ofertar aquele produto. Mas é um orçamento prévio. Temos que pensar que numa condição comercial, e sabendo que os preços serão disputados lá na frente, é natural que aquele fornecedor ele não queira dar num primeiro momento, se ele pode vender, no exemplo aqui que nós demos, se ele pode vender um computador a R$1.000, ele pode colocar no orçamento prévio 1.100, sabendo que ele tem lá uma margem para discutir isso na fase de lances, correto? Então, ponto. O empresário não é obrigado a responder, mas é evidente que você vai buscar o maior número possível. A legislação, a praxe, a jurisprudência orienta, é muito comum a gente ouvir isso, o pedido de no mínimo 3 orçamentos. Mas a recomendação atual, mais moderna, fala que você deve buscar o maior número possível, né? Pois bem, senhores, então, feita essa introdução, o que ocorreu aqui no município de Terenos?
O município procedeu a toda a fase interna de forma regular, certo? Estruturou um estudo técnico, né? Termo de referência para isso. Olha, nós vamos adquirir tais produtos, né? E quando chegou na fase de estimar o quantitativo, porque você precisa estimar numa compra o quanto você vai comprar. Porque a licitação ela é um processo complexo. Se a gente imaginar que se eu deixar... você entra numa situação em que você precisa fazer a compra. Por que eu digo entra? Porque é um início de mandato. Então, quando os encarregados foram buscar qual seria aquele quantitativo para atender, em média, um ano, a todos os veículos do município, naturalmente você vai buscar essas informações em anos anteriores. Você vai dizer, olha, opa, peraí, imaginemos a situação aqui, o presidente vai adquirir aqui algum bem, ele vai olhar quantos a gente costuma consumir por ano ou a cada semestre, para você fazer uma compra que sirva para que você atenda todo aquele ano, porque você não vai ficar realizando processos licitatórios, né, 2 ou 3 vezes por ano, porque naturalmente isso vai trazer uma série de embaraços para a administração. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui, melhor, o segundo, primeiro a gente já falou do controle prévio, dizer que é um controle prévio, não foi constatada nenhuma irregularidade no procedimento. Segundo ponto a ser destacado, quando esse trabalho foi feito de levantamento do quanto deveria ser comprado, os servidores não encontraram registros que a gente costuma chamar de controle de frota. O que é o controle de frota? É quando você faz o controle de todos os insumos que equipam máquinas e veículos. Pneus, combustíveis, peças, certo? Você não encontra o relatório de controle de frota. Então, quando eu não tenho esse relatório, e eu estou num primeiro ano de gestão, que é o caso aqui em Terenos, imaginemos, senhores, que você faz uma compra, entre aspas, no escuro. Você não tem certeza do quanto você vai comprar. Você não sabe se 1, 2, 3, 4 unidades de pneu para cada pedido, cada medida que está ali naquele orçamento, né? Então, o que foi possível fazer foi uma estimativa por alto daquilo que se precisaria para abastecer a administração municipal, né? E aí houve um cuidado da administração, da equipe de licitações. Qual foi? Ela adotou o que nós chamamos nos processos licitatórios, que é um sistema e não é uma modalidade, o sistema de registro de preço. O sistema de registro de preço, ele razoavelmente já conhecido por muitos que militam nessa área, ele quer dizer o seguinte, ele é um sistema que foi criado justamente para quando você não tem certeza do quanto vai comprar. Então imaginemos o seguinte, ao passo que você precisa abrir uma licitação e dizer o quanto você vai comprar, então há um risco de você comprar muito ou comprar pouco. Se eu não tenho essa certeza, a gente tem essa opção do registro de preço. O que a lei diz? A lei diz que pelo sistema de registro de preço, a gente forma uma ata, o que a gente chama de ata de preço, ata de registro de preço. Ou seja, aquele fornecedor que ofertou o primeiro aqui, o orçamento prévio, depois ele comparece na licitação, ele tem mais ou menos uma média estimada, sem garantia nenhuma de mínimo de unidades a serem compradas. Ele vai, então, saber que o município vai estipular uma ata, um registro dos valores que serão lançados pelos participantes no dia da licitação. Nós falamos daquela fase de lances do pregão. Então, aquele que der o menor preço e que se sagrar o vencedor da licitação, que der o valor mais baixo pelo produto, ele vai registrar o preço dele na ata. Pergunta-se, Jean, com esse registro, quanto é que ele está vendendo? Por hora ele não vendeu nada. Ele registrou o preço dele como sendo o melhor preço para a administração. Então, a administração tem essa faculdade de não dizer, eu vou te comprar 10 ou 20 ou 30 agora. Ela registra o melhor preço dos produtos. Muitas vezes, em alguns casos, acontecem até de mais de uma empresa sagrarem-se vencedoras, então cada uma registra o seu menor preço, né? Então, você registra os preços. Depois de registrados, vamos dizer que temos que convir que é uma conveniência
grande para a administração. Porque ela, depois de registrado o preço, o fornecedor vai lá, dá o preço mais baixo, aquilo fica registrado por 1 ano, numa ata, e quando a administração resolve comprar, no caso aqui de pneus, olha, eu preciso de 3 jogos de pneus, 165,70, porque eu vou equipar aqui veículos baixos. Ela então compra aquelas 3 unidades por este valor registrado. Vejam. Uma coisa só que eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência, para deixar registrado, explicar para a população que essa licitação é um leilão, mas é um leilão para menos, para baixo. Exato. Certo? Isso. É um leilão para baixo, não é um leilão para maior preço. Isso. Segunda coisa, é feita a licitação, digamos assim, no valor de 2 milhões. Passou a licitação, mas não quer dizer que a prefeitura vai comprar esses 2 milhões. Ela está autorizada a comprar os 2 milhões durante o ano, mas não quer dizer que vai comprar esses 2 milhões em pneus. Isso. É isso que a população não sabe. Isso. Ela acha que foi feita a licitação e automaticamente a prefeitura vai comprar 2 milhões de pneu. Perfeito. Então é isso que eu quero que Vossa Excelência explique. Eu vou parabenizar essa observação, porque realmente fica muito esclarecedor. De fato, reiterando, não houve nenhuma compra e nem há nenhuma certeza ou obrigação de que a prefeitura tenha que gastar os 2 milhões. Depois que terminar o processo licitatório, é que a prefeitura vai começar a dizer, por meio de pedido para o servidor, quantas unidades ela vai, com o tempo, pedindo. À medida em que ela vai precisando, né, ela vai pedindo 1 jogo, 2 jogos. Já isso significa que essa compra pode não chegar nem a metade desse valor que foi estipulado? Sim. Ela vai pedir com o preço registrado, depois da fase de lance, encontrado o menor preço, aí é que ela vai começar a pedir para o fornecedor, olha, eu estou precisando de 5 jogos aqui de pneu porque nós vamos colocar nas máquinas. À medida, durante o ano, em que forem sendo apresentado pelas secretarias a necessidade. Veja, mas por que então aparece como uma licitação de 2 milhões? O que ocorre é que é uma estimativa. Nós não sabemos quantos pneus vamos gastar durante o ano, como eu disse. Vou fazer uma pergunta. Pois não. O senhor falou que fizeram uma estimativa dos pneus. Isso. O ano passado, nós tivemos problema de pandemia e nada rodou o ano passado, nem escola. Não teve essa rodagem. E também não teve desgaste com pneu, foi muito pouco. Né? Perfeito. E também gostaria que o senhor relatasse, porque se o ano passado não rodou e também não teve esse desgaste com pneu, se teria algum pneus lá, se está a prefeitura anterior, se ela teve essas compras, essas trocas de pneu. Porque realmente, quando você vê essa licitação nesse valor, assusta todo mundo. Assusta. Porque nós vivemos um momento anterior de pandemia. Perfeito. Então, não teve rodagem, não teve ônibus. O que mais rodou foi questão de estrada. Então, essa estimativa de preço, onde a gente olhou, também eu gostaria que o senhor ressaltasse. Quando eles fazem a estimativa de preço para você fazer esse pregão, teve preço lá que tinha 100% a mais. Então, assim, assustou, porque se você vai fazer uma estimativa para baixo, por que que o próprio coordenador colocou uma estimativa de 100 vezes a mais o preço? Então, eu também fui muito indagada por isso. Certo. Porque se é um pregão, e se eu vou lá e já vejo que um pneu está lá 3 mil e ele vale 1.500, eu vou jogar ele a 2, entendeu? Porque eu já sei que está lá pontuado. E foi uma das indagações da população muito forte. E eu vejo que a população hoje está vivendo um momento que elas querem realmente fiscalizar, saber, e está certo, porque o dinheiro é público, né? Perfeito. É dever delas e nosso aqui enquanto vereadores. Perfeito. Então, essas duas perguntas. Não teve aula, pouca rodagem, trocar uma licitação nesse valor, mesmo que não vá usar, acabou trazendo um certo desajuste para nós, muito ruim para a população, ou poderia ter feito aquilo que vai ser adequado, nem que tivesse que fazer outra licitação. São sugestões minha como vereadora e da população para que isso não venha acontecer, porque se resolver comprar tudo, compra-se. Compre. Questão de ordem, por gentileza, doutor. Senhor presidente, para que não se estenda e realmente ele termine um raciocínio, eu sugiro que a casa
e o senhor no posto de presidente, possa colocar tempo para cada um a pergunta, que ele conclua todo o raciocínio e cada vereador vai indagar uma pergunta, porque se cada um começar a fazer a pergunta, daqui a pouco nós fugimos do raciocínio do que ele estava explanando para concluir uma ideia. Então, eu peço por gentileza que faça por questão de ordem. Doutor Jean, então fazemos assim, então. O senhor conclua tudo aquilo que o senhor acha que eu devo concluir. Hora terminada, cada um faça uma pergunta. Correto? Ou seja, o senhor, cada um escreva aquilo que, naqueles pontos que achar primordial. Perfeito. Correto? Perfeito. Vou então partir aqui do princípio das colocações, das observações da vereadora, no seguinte sentido: antes de qualquer coisa, eu devo até elogiar o que está ocorrendo, como eu já até escrevi isso na resposta, porque de fato, quando a gente vê que a população está cobrando, a gente percebe que há uma evolução, né, da nossa cultura política, da nossa cultura administrativa e, quiçá, daqui para diante, em todo o Brasil, a gente tenha de fato essa cobrança, porque é só assim que você consegue explicar e a população, e a gente consegue de fato fazer a coisa acontecer. O fato é que aqui, como bem observado pela vereadora, assusta quando a gente fala numa compra de 2 milhões de pneus. O problema é que, em função dos dispositivos da lei, aquilo que a lei permite a administração fazer no que diz respeito à estimativa, isso pode levar a um entendimento de fato, para quem não é habituado com o processo licitatório, pode trazer, de fato, um susto em princípio. Mas, para deixar claro aqui a observação da vereadora, você diz assim, olha, mas eu posso fazer uma compra de 2 milhões? Pode, mas temos que lembrar que toda compra é justificada. Você só pode, de fato, adquirir bens e serviços para a administração mediante uma justificativa. Então, naturalmente, você só vai poder efetuar o gasto de 2 milhões comprando pneus se você mostrar que eles estão sendo consumidos na administração. O que, no meu entendimento, de fato não ia ocorrer e não vai ocorrer. Mas você diz assim, então por que a gente estima em 2 milhões? Porque é mais ou menos assim, para tentar exemplificar para ficar mais fácil. Vamos imaginar que eu tenho 2 carros em casa e que a cada ano eu use 8 pneus, que eu uso 4, né, um jogo para um jogo para outro. Só que eu digo assim, no caso da administração pública, quando eu vou fazer uma compra, nesse caso eu já sei o quanto uso. Mas o que aconteceu na administração pública é que, como não se sabia o quanto se... Será que você tem aí, você vai precisar de quantos jogos? Olha, nós estamos no escuro. Nós não temos essa informação, nós não sabemos como. Aí alguém diz assim, olha, o sistema de registro de preço que está na lei permite que você lance. Porque quando você não usa o sistema de registro de preço num pregão, você precisa determinar o quanto você vai comprar. Olha, eu lancei aqui um pregão presencial para comprar 50 jogos de pneus. Você vai para assinar um contrato de 50 jogos de pneus. Se você não vai usar depois, fica um problema para a administração, porque o fornecedor vai chegar aqui, vai entregar os 50 jogos e a administração vai dizer, né, e se aquilo fica naturalmente no tempo, fica guardado sem uso, você vai mostrar que a administração era desgovernada. Não havia um registro, você foi lá e comprou os 50 jogos sem você saber o que você ia usar. Então, o sistema de registro de preço, você diz assim, Jean, quer dizer então que você, pode ser que você use 4, mas você lance no seu edital 20? O sistema de registro de preço é assim, por isso que ele assusta. Porque você pode, como você não tem a certeza do quanto, o que o servidor faz? Ele vai e coloca a mais, para não ter o risco de faltar. Aí ele diz assim, olha, vamos imaginar que eu use 50 jogos de pneus durante o ano, ele vai lá e coloca 100 na licitação, para se garantir que o quantitativo não vai faltar. Mas temos que lembrar que o preço não muda. A administração, em regra, ela não toma prejuízo por isso, porque aquele preço que o fornecedor venderia 10 ou 20 já ficou registrado. Então, ela vai utilizar durante um ano aqueles produtos com aquele preço registrado lá de trás. Então, é importante deixar claro para toda a população que, digamos assim, não houve nenhuma irresponsabilidade, né? A gestão atual não botou, vamos dizer assim, o recurso público numa situação de risco, né? Dizendo assim, eu acho que seria ruim, sim, eu não recomendaria. É você não ter certeza de quanto você utiliza e você faz um pregão direto para compra sem usar o sistema de registro de preço, porque aí você teria que determinar quantas unidades. Como isso não havia essas informações no município,
Então, aí usou-se o sistema de registro de preço, que a lei permite que você diga, olha, vamos fazer uma estimativa por alto, nós não vamos definir quando nós vamos comprar. A lei diz o seguinte, então use o sistema de registro de preço, porque na medida em que você vai precisando, você vai pedindo e o preço está registrado. Então, é uma cautela. E, respondendo a outra colocação que a vereadora observou, né, com relação ao histórico. A senhora colocou muito bem. Nós estamos num período de pandemia, né? Então, não houve utilização de ônibus escolar, não houve utilização de alguma outra máquina, se bem que muita coisa continuou funcionando na pandemia, máquinas, carros, veículos, né? Mas é evidente que, por exemplo, o transporte escolar, por exemplo, não funcionou. Um exemplo, né? Agora, como a senhora bem colocou, o que explica a gente não ter informações? Porque o relatório que aponta a necessidade de comprar pneus, o registro que nós temos olha, fazendo uma avaliação, porque quando há a transição de mandato, inclusive é necessário que seja feito um relatório dos bens, um inventário, coisa que também não aconteceu. Porque nós, inclusive, levamos isso para o Tribunal de Contas. Nós não temos as informações na troca de gestão, que ela é justamente criada para isso, a transição. Isso não ocorreu. Então, quando você assume o município, você faz o quê? O registro em loco. Você vai na garagem e vai em todos os veículos, vai dizer onde é que tem aqui um estoque de pneu. Não tem estoque de pneus aqui. E os pneus estão nessa situação aí. Então, tem veículo, segundo informações do setor responsável, tem veículos que estão sem pneu. Veículos que estão no toco, como costuma se chamar, aqueles veículos que não estão sem roda, né? Então, quando você encontra essa situação, você diz, olha, eu preciso comprar. Ah, mas eu preciso saber o que aconteceu para trás. Bom, o Tribunal de Contas vai procurar saber o que foi que aconteceu. O Tribunal de Contas vai ter que procurar saber o que foi que aconteceu. Olha, ou melhor, todos os órgãos de controle. Diz, escuta, sumiu o pneu, não usou pneu. É realmente uma informação que nós precisamos saber o que houve. E isso não tem como essa administração que assumiu há 5 meses agora, não tem como ela responder. O que foi feito dos pneus? Então, qual que é a constatação? Chegou-se no município, na administração, não há estoque de pneus, e tem um detalhe importante, que nós também enviamos para o tribunal. Eu acho que isso até justifica um pouco a falta do controle ali, no que diz respeito a controle de frota. O município de Terenos recebeu, no ano 2017, 2018, uma doação grande de pneus da Receita Federal, né? E nós temos isso documentado, está aqui dentro dessa pasta. Isso foi entregue ao Tribunal de Contas, mostrando que isso fez com que o município provavelmente deixasse de comprar também, por algum tempo, pneu. Isso faz com que, quando você chega no momento de comprar, olha, você, além de não ter informações sobre as licitações anteriores, você não tem controle de frota. Aí você fala, poxa, mas qual foi a última vez? Até ficou, de certa forma, uma situação meio jocosa, no próprio despacho, relatório do conselheiro relator aqui do Tribunal de Contas, ele pergunta isso. Escuta, o município de Terenos começou a usar pneu agora? Não usava antes? Eu disse, mas se tinha compra antes, porque se tem carro, tem que ter pneu. E se rodou até hoje, como é que rodou? E realmente fica intrigante, porque fica parecendo que é uma desordem total. Então, aí foi explicado para ele. E aqui, tudo documentado. Olha, excelência, nós não encontramos, de fato, não há controle de frota e não há informações de compra, possivelmente também por conta dessa doação. Inclusive, o prefeito, depois que tomou conhecimento da doação, voltou lá agora, o atual prefeito, também para reiterar pedido, porque já tomou conhecimento, já que a Receita doou, então vamos pedir, né? Então, isso, a vereadora colocou, é importante que a população saiba. Nessa gestão atual, que tomou posse recentemente, a equipe se inteirando de todas as condições da prefeitura em todas as áreas, então deparou-se no que diz respeito a controle de frota. Se você pergunta quanto gastou de combustível no ano passado, não sabemos. Se formos comprar combustível para o ano todo, quanto vamos comprar? Não sabemos quanto usou. Já você vai fazer, então, um pregão presencial para licitar 50 mil litros de combustível, vai pagar os 50 e vai ficar usando para ver o que dá? Não. Usa o sistema de registro de preço, registra o preço por litro e você vai comprando à medida em que você vai precisando. Não é a maneira... eu acredito que todos aqui fariam isso nas suas empresas, nas suas casas. E vai fazer uma compra sem saber se vai precisar, vai ficar com estoque, vai guardar onde pneu?
né? Então, essa é a atual realidade. As informações passadas, como a senhora bem colocou, onde é que rodou? Se não rodou, por que não tem o pneu? O que está acontecendo? Isso, de fato, vai ter que ser apurado. Mas, infelizmente, nós não temos essas informações porque nós não tivemos acesso a nenhuma informação de controle de frota. Então, para finalizar aquele raciocínio amplo que eu vinha fazendo, aquela explanação, é importante deixar claro para a população que não houve nenhuma irresponsabilidade. O que houve foi uma estimativa feita sem informações de controle de frota de anos anteriores. Estimou-se de acordo com aquilo que se imaginava, conversando com motoristas, com pessoas dos setores, quanto nós devemos comprar, né? Então faz-se uma estimativa, porque a estimativa é obrigatória, a lei, né? Porque às vezes você fala, então, se a lei permite que você faça um sistema de registro de preço e coloque um pouco, por que você então, o tribunal vem aqui questionar isso? Porque o tribunal olha esse valor e como o tribunal também não tinha essas informações que os senhores estão recebendo agora, ele questionou, assim como a população está questionando, assim como os senhores estão questionando. Escuta, 2 milhões de pneus você vai comprar? Não. Por que não? Porque não é uma compra definida por unidade, não está definido o quantitativo. Pode ser que você registre aí a estimativa de 2 milhões e que você venha a gastar, como eu disse, nem a metade disso, né? Então, não houve nenhuma irresponsabilidade. Nós temos 2 apontamentos, em resumo, no relatório do Tribunal de Contas. A ausência, né, de estimativa adequada de compra, de quantitativo. Por que não tem? Expliquei para os senhores aqui essa situação. Segundo ponto, o tribunal está dizendo assim, os preços que estão, como bem colocou a vereadora, os preços que estão colocados no orçamento prévio pelos fornecedores, não pela prefeitura. O preço que você me deu, fornecedor, esse preço de orçamento, que não é o preço do lance do dia, mas é um prévio orçamento, ele está acima do valor de mercado. Como é que o Tribunal de Contas sabe qual é o valor de mercado? Porque ele pega as licitações do Estado, das prefeituras, pega aqui no vizinho e vai dizer, olha, compraram aqui X, compraram ali Y, então custou cada pneu X, você está fazendo aqui, você tem uma pesquisa aqui que o valor prévio está acima. Inclusive, tem uns com 100% acima da média. Como é que foi feita essa comparação? O Tribunal de Contas pega o valor de uma compra já realizada, porque lá eles sabem o quanto foi pago. E eles comparam aqui, isso foi comparado com o orçamento prévio. Então imagina, depois que você já teve a fase de lance, que os fornecedores já debateram, como o senhor bem colocou, é feito um leilão às avessas, um leilão para baixo. Porque quando você faz a ideia do leilão é que quem dá mais leva. Aqui é quem dá menos. Qual é o preço mais barato? Foi oferecido aqui, todo mundo que veio participar. Então, é do licitante A. Então, é ele que sagra o campeão, é ele que vai registrar o preço dele aqui e os demais não têm nenhum compromisso. Ele ganhou o direito de fornecer para a prefeitura. Questão de ordem, presidente. Presidente, queria pedir para o senhor, até para analisar o tempo, porque queria agradecer a presença do senhor já explicou bem, deu para entender, já estamos falando que nem a questão dos preços, que seja da disputa de preço aqui 2 vezes, é para a gente não entrar no mesmo assunto, até mesmo por causa do tempo, para a questão da conclusão, para poder passar para as perguntas, porque agora já são 20 horas, e aí a gente alonga cada vereador aqui, nós temos também o tempo para terminar a sessão, e o grande expediente. Obrigado. Se o senhor puder, presidente, por favor, organizar esse horário. Preciso só de mais 5 minutinhos e vou concluir o meu raciocínio. Fica à vontade. Então, como eu disse a vocês, é importante que a população saiba que não houve superfaturamento. Não é que a prefeitura definiu uma compra com um valor assim, 100% acima da média de mercado. Não é isso. Há uma comparação com preços de outros municípios já comprados. Então, se eu pego um pregão que aconteceu em Aquidauana, em dezembro, lá houve uma disputa de preço. Temos que lembrar de outro detalhe. Isso aqui é um produto regulado pelo mercado internacional. Não tem indexação, porque é proibido, mas ele está fortemente vinculado ao dólar. Então, nós aqui sabemos o que teve de alta de combustível e de pneus nos últimos meses. Então, quando o Tribunal de Contas compara o valor já definido numa licitação há 6 meses atrás e o que é cotado agora, é natural
que haja esse preço. Por quê? Porque nenhum fornecedor vai dar um preço baixo, correndo o risco de, no dia dele vender, ele chegar e dizer assim, puxa, mas o preço do pneu aumentou. Inclusive, nós temos justificativos de pessoas, de empresas, que não puderam ou não se colocaram na condição de fornecer orçamentos. Por quê? Porque diz o seguinte, olha, eu forneço um orçamento hoje, daqui 2 meses você compra, esse valor está lá em cima. Isso tudo está por escrito, foi tudo encaminhado para o Tribunal de Contas. Tudo. Então não houve sobrepreço, não há superfaturamento, não há compra irregular, mesmo porque não houve nem contrato, nem o fechamento do processo, né? Não houve uma estimativa inadequada, porque é diferente se tivesse as informações passadas e você estipulasse mais. Você escuta, você usou 50 pneus ano passado, agora você está pedindo 200. Por quê? Então, isso tudo, nada disso aconteceu. E todos esses documentos a gente enviou para o Tribunal de Contas, e aí, por fim, eu quero ressaltar. Nós estivemos pessoalmente conversando no Tribunal de Contas com o conselheiro responsável, explicamos tudo isso, apresentamos uma defesa e estamos aguardando a revogação dessa liminar para prosseguimento do processo, sem tirar nem colocar nenhum detalhe, porque nós entendemos que o processo de fato está correto. Houve essas observações lá do tribunal, mas agora foram explicados. Por que você não tinha estimativa? Porque não tivemos informações de controle de frota. E essa média de preço de mercado? Foi o preço estimado pelos orçamentos, rubricado, com papel timbrado das empresas e tudo mais. Então, não houve compra superfaturada, não houve superfaturamento, não houve uma estimativa responsável e responsável da administração, e podem ficar tranquilos, porque apesar do valor de 2 milhões de estimativa estar previsto aqui, não quer dizer que se vai comprar 2 milhões de pneus. É só uma margem de sobra para que a administração tenha garantia de que não vai faltar pneu depois dessa compra. Então, senhores, fico aqui à disposição das perguntas. Eu espero que não tenha decepcionado ninguém nas minhas explicações. Eu tentei fazer da melhor maneira possível, e também para a população de Terrenos que está precisando dos esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jean. Foi plausível suas explicações aqui. Espero que a população de Terrenos tenha entendido, os nobres pares também tenham refletido sobre o fato, né? E foi muito importante a vinda de Vossa Excelência aqui hoje. Vamos passar aí, Caco. Agora você conduz aí pode conduzir um por um aí. Vereador Chiru, Vossa Excelência gostaria de fazer alguma pergunta? Questão de ordem. Obrigado pela explanação. Se bem que eu já havia dado o meu papel de fiscalizador, uma busca tanto no portal da transparência, como também se tiveram 5 dias para apresentar, foram notificados 5 dias para apresentar a defesa, que cabe à defesa em relação à revogação do processo, para dar continuidade. Por quê? Porque o processo estava na fase ainda inicial da licitação. Eu quero só uma questão. Vocês têm já uma previsão para dar continuidade nesse processo licitatório? Pergunta muito oportuna. Precisamos esclarecer, recordar que o Tribunal de Contas, existe uma decisão que determinou a suspensão do processo até que isso pudesse ser averiguado melhor. Nós já apresentamos a defesa no prazo de 5 dias e estamos aguardando que o Tribunal de Contas delibere sobre essa defesa. Então, na semana passada, inclusive, a gente tem ficado muito presente no tribunal para buscar essas informações, né? Porque a administração tem muita urgência em dar continuidade nesse procedimento. Mas na semana passada foram julgadas as contas do governo do Estado, né? Isso costuma tomar muito tempo no tribunal. Então, apesar de não haver nada na lei, nada que diga qual é o dia que eles não têm uma data, eles não têm um prazo, né, para responder a isso, mas eles estão cientes da nossa urgência, estão compromissados a deliberarem o mais breve possível. A gente acredita que ainda nessa semana a gente tem uma resposta com relação à nossa defesa e a possibilidade do prosseguimento do processo. Só para concluir, em relação à metodologia de comparativa, que também fui informado disso, eu queria que o senhor falasse para nós quais foram os municípios que foram licitados, porque se a gente não tinha um comparativo, e foi bem colocado na questão que a Receita Federal realmente doou vários pneus no mandato anterior, então não houve aquisição. Mas qual foi o comparativo, quais municípios que foi feito esse comparativo,
que já foram até concluídos a parte do pregão? Foram os municípios de Amambai e Carapó. E devo ressaltar, são compras realizadas em dezembro de 2020. Então, são compras já efetivadas, com lances. Outra coisa importante que o senhor agora me fez recordar. Existe uma outra distinção. Não há certeza de qual é a marca que aqui foi adquirida. Digamos que foi um pneu de origem sem nenhuma depreciação, mas de um pneu de origem chinesa. Nós sabemos que no mercado você encontra pneus mais baratos. Então nós temos a cotação aqui de um Pirelli. É natural que se você pega a cotação de um pneu de uma outra marca, de uma marca nacional, há também a disparidade. Então, isso foi buscado na Prefeitura de Carapó e Amambai. E aí nós encaminhamos para o Tribunal de Contas 2 atas, que são as atas de registro de preço de pregão, agora, recente, da Prefeitura aqui de Dois Irmãos e de Miranda. E vejam, senhores, já realizada a licitação com fase de lance e tudo aqui nesses 2 municípios, eu tenho esses documentos aqui na pasta, os preços estão muito próximos daqueles que foram orçados a título de pesquisa de preço prévio, certo? Então isso mostra que não há, aí a diferença, aquela que a vereadora havia mencionado de 100%, aqui não fica nem em 20%, considerando que nós não tivemos nem a fase de lance ainda. Então isso demonstra que não há aqui nenhum sobrepreço, nenhuma irresponsabilidade, nem nada. Muito obrigado. Vereador Henrique. Quero aqui agradecer, né, a presença do senhor aí por estar explicando, né, por mais que a gente já sabe da questão dos pregão, a questão da compra, né, dos pneus, na verdade não foi realizada. Eu trabalho com peça, tenho visto a diferença absurda, você liga e faz uma cotação num dia, no outro está outro preço, então nós sabemos dessa realidade. Mas eu vejo que a população mais necessita é da transparência, porque a gente sabe da realidade o que está acontecendo. Então, às vezes, a transparência, a explicação resolve muitas coisas. Às vezes a gente é taxado, poxa, mas vocês não estão vendo comprando 2 milhões de reais de pneu, mas eles não sabem que não foi efetuada essa compra. Foi, né, teve um estima aí para poder ver realmente qual que era a necessidade. E eu queria sugerir a essa casa que no momento que a gente for fazer as licitações, né, do município, está passando via online aí, sabemos que foi aprovada a lei, né, daqui 2 anos, mas algum município já pode tomar essas medidas para a população estar acompanhando as licitações, porque a gente sabe como que funciona. Então, eu quero deixar aqui aos pares dessa casa, para a gente estar fazendo essa indicação com o prefeito Henrique, estar analisando essa sugestão, para a população ficar mais informada. E eu acredito, né, nessa questão, nessa realidade de aumento de preço, né, devido às qualidades dos pneus e à necessidade. E outra, nós como fiscalizadores do município, possamos, né, estar analisando também os carros da prefeitura aí, os pneus, ou trocou pneu, vamos lá ver, é dessa mesma marca, porque essa é a nossa responsabilidade dentro do município, né? Então, queria deixar essa indicação aí aos pares, para a gente estar fazendo junto com o Henrique, e parabéns pela explicação aí, acredito que a população tem tomado hoje o conhecimento, né? Nós até, como o vereador Caco disse, estava sendo chacota, né? Colocando pneu na nossa cabeça, com coisa que a gente estava compartilhando com isso. Então, quero parabenizar aqui a você, né? O prefeito também tem enviado, disponibilizado esse tempo. Então, parabéns a todos e que nós possamos tomar essa atitude. E assim a população vai estar mais próxima das licitações, vai estar analisando e vendo se realmente é isso que precisa. Obrigado, vereador Henrique. Vereadora Lucília. Também queria agradecer a presença do senhor, as explicações, mas também deixar uma sugestão para o prefeito. Já que não tinha nenhum tipo de levantamento, para contratar um técnico, né? Alguém que possa olhar toda a frota e fazer um levantamento anual. Aí ele consegue fazer um trabalho com exatidão. Porque aí quando faz algo, ou a pessoa que escreveu e que fez e não faz um trabalho prévio técnico, um levantamento, acaba causando esse transtorno. Então, é de suma importância hoje
A gente sabe que tem muitos consultores, pessoal da oficina, chefe. Se ele dar uma volta e fazer um levantamento em todos os equipamentos que tem, ele vai saber quanto que vai gastar de pneu anualmente. E se for 2, 3 anos, ele tem um levantamento com exatidão, mesmo que a gestão anterior não deixe registro. Então, isso é de suma importância para que seja feito em todos os setores. Levantamento prévio, doutor. E também, se puder fazer esse comparativo, a gente usar as empresas do Mato Grosso do Sul aqui, mais próximo, e para que a gente não tenha esse problema e não sofra tanta retaliação. Isso é muito ruim para nós que estamos aqui. Então, se a gente conseguir fazer essa prévia, esse levantamento prévio, sabido que não tem informação e recebeu dessa forma, a gente consegue também ter uma exatidão aí para fazer esse levantamento para compra ou faça anual, né? Nem que no próximo ano faça a licitação anualmente, para evitar certas confusões e a gente sofrer essas ações. Obrigado, foi um prazer aí, obrigado pela explicação. Muito obrigado. Vereador José da Silva Cipriano. Doutor, parabéns aí pela sua explicação, muito bem colocado. Hoje a população está muito atenta em relação hoje aos gastos públicos e muitas vezes nem todos têm um conhecimento específico o que é uma licitação, o que não é. Muitas vezes a forma que foi colocada a matéria, as pessoas entenderam de uma forma diferente, mas hoje o senhor explanou muito bem. Acho que algumas pessoas que tinham dúvida hoje vai sair daqui hoje tirado a população, porque quem nos sofre hoje é o vereador. O vereador ele é o para-choque da sociedade. Então, nós somos muito cobrados. Então, assim, parabéns por a prefeitura ter colocado o senhor para vir aqui hoje, explanar muito bem e todas as dúvidas hoje que foi bem colocada aí hoje. Então, só tenho a agradecer mesmo, tá? Obrigado pela explicação aí. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Digamos, foi feita a licitação. Como Vossa Excelência falou que tem que fazer um valor. Nós sabemos que esse valor feito na licitação vai ser acima do valor atual hoje. Digamos, um pneu de carreta. Hoje, R$ 1.600 para comprar um. Digamos assim, como a pessoa vai vender e tem que garantir o preço até o final do ano, ela vai cobrar, digamos, R$ 1.800, certo? Qual é o perigo da prefeitura e qual é a situação da prefeitura fazer uma licitação dessas, a firma ganhar e, digamos assim, só no começo, enquanto ela estiver ganhando bastante, ela vender para a prefeitura. Quando chegar lá no fim, que o valor estiver mais alto, não querer vender e não entregar o produto. Qual é a situação? Como que fica daí a prefeitura? A pergunta do senhor é muito oportuna, porque é muito comum acontecer. O senhor me despertou uma ideia interessante. A gente vê Brasil afora, obras paradas, produtos comprados e não entregues. Por que na maioria das vezes isso acontece? Porque o que muitas vezes acontece na hora da licitação, quando você tem um quantitativo definido, é que aqueles fornecedores vão lá e brigam pelo valor, muitas vezes até chegar a um valor menos, para ele poder ganhar aquela licitação, ele vai lá e joga um preço que muitas vezes ele não consegue depois entregar o produto. Quantas obras existem em Brasil afora, que muitas vezes são ganhas por empreiteiras, por construtoras, que jogam um valor muito abaixo, e depois, durante a execução do contrato, um insumo, uma saca de cimento que sobe, né? Um custo de mão de obra que sobe, ele lá na frente vai ver que aquele valor que ele fechou com a administração em contrato não é suficiente sequer para ele pagar o custo da obra. Muitas vezes ele entrega a obra, abandona a obra. Pode ocorrer também num caso como esse, de uma prestação de bens, numa entrega de bens, né? Então, a partir do momento que o fornecedor, o empresário, ele não consegue entregar mais por aquilo que ele está recebendo, que não cobre nem o custo, que ele vai estar pagando para fornecer, ele para de fornecer. E aí a administração, cabe o que a ela? A legislação determina que
o município notifica o fornecedor ou prestador de serviço para que ele cumpra aquilo que foi pactuado no contrato, e se não cumprir, naturalmente vai ser penalizado. A lei permite que a administração penalize aquele fornecedor, deixando ele, inclusive, em condições de não poder mais participar de licitações afora. Essa penalidade está na lei. Então, esse risco que o senhor bem colocou, ele existe, e por isso é que todos esses fatores têm que ser considerados. Obrigado. Para fazer o uso da palavra, vereador Joilson. Queria, primeiramente, parabenizar essa pessoa que está vindo aqui, doutor. Dizer aos pares da casa e lembrar aqui que aquela vez, na sessão passada, eu ainda firmei e disse que o nosso prefeito Henrique, ele preza pela legalidade e pela transparência. Até mesmo porque, se nós analisarmos o requerimento da nossa casa, nós não colocamos aqui no requerimento para ele vir. O senhor lê. No requerimento foi falado durante a sessão, pedimos para colocar, e no requerimento que está aqui, ele só está pedindo para solicito esclarecimento sobre o processo. Então, a presença do doutor hoje aqui é de livre e espontânea vontade. Por quê? O prefeito falou, vai, explica que eu não quero nada de fora que não seja transparência. E o doutor veio até aqui com a sua boa vontade fazer essa explicação. De cara, eu quero lhe agradecer o respeito, principalmente que o senhor tem por essa casa, porque só o fato do senhor se disponibilizar para vir na casa aqui e prestar esclarecimento, o senhor mostra a boa fé, não só do senhor, como do prefeito também, e em estar trabalhando em conjunto e harmonia com a nossa casa aqui. Queria agradecer em nome do senhor o prefeito também. Eu até fiz umas pesquisas aqui, o vereador Caco, ele trabalha com máquinas pesadas também. E eu estava olhando, conversando até com a vereadora Lucília, nós vemos as pessoas, e eu também fiquei muito espantado, quando a gente olhou um pneu de R$ 7.800. Falei, rapaz, é caro, hein? Fui pesquisar na internet, para comprar, ver que na internet é mais barato, no Submarino, Atacadão Pneus. Os pneus que são aqui de 7.800, hoje na internet já está R$ 7.000, R$ 7.200 lá. Então, se você for parar para analisar aqui, realmente existe esse risco grande, hein, do cidadão. Um Atacadão pneu desse que vende a R$ 7.200. Mostrei agora para a vereadora aqui, esse pneu aro 24 aqui, que é o 1400. Você imagina ele fizer um compromisso também, pensando nessa parte, se hoje já está 7.200, daqui a um ano, com essa situação toda que o mundo vem vivendo, escasso de matéria-prima, que nós sabemos que tem encarecido hoje muito, tudo dentro do país e principalmente do mundo, é a matéria-prima. Levando em questão que nós estamos falando de matéria-prima, como o senhor mesmo disse, vamos falar aqui, até a vereadora Lucília como produtora, nós vemos aí várias situações aí, desde matéria-prima, hoje para você comprar um milho, ao preço exorbitante, para você comprar todas as outras situações, os famosos commodities aí, tem sofrido uma alteração muito grande no seu valor. Então, eu só queria aqui deixar também, quando nós falamos aqui, eu vejo muito comentário em referente ao transporte escolar. Mas os pneus não são só para o transporte escolar. Nós temos a saúde para movimentar, temos os carros pequenos da educação, nós temos aí, quando fala-se em preventivo, eu concordo plenamente, porque, a exemplo, o pessoal da saúde com a Toro foi para o assentamento, sem querer, na estrada que ela pega, que é a estrada ali que pega Dois Irmãos, é uma estrada que ela não é uma estrada boa, pegou, rasgou um pneu novo daquele. E aí, se você não tem uma ata, se você não tem como comprar, como é que você vai fazer? Deixar o carro no gancho? Ou o funcionário vai comprar, tirar do bolso dele para colocar ali? Então, tem essa necessidade urgente da questão prevenção. Nós falamos, vereador Caco, olha, vamos colocar aqui a retroescavadeira, a retrinha do assentamento, vereadora Lucília, como é que estava de pneus? Não tinha os pneus para trabalhar. Nós estávamos aqui com as máquinas também, estamos, né, com as máquinas sem pneus para poder trabalhar. Qualquer momento vai parar uma máquina dessa, caminhão.
precisamos ter condição de trabalho. Se o município não tiver condição de trabalho, como é que ele vai realmente atender a comunidade? Como é que ele vai prestar um serviço de qualidade? Não há condição. Nós aqui nessa casa estamos fazendo o nosso papel. Quero dizer para o senhor que nós temos sim que buscar informações e dizer novamente aqui para o senhor, doutor, que o senhor leve a mensagem para o prefeito que essa casa é parceira, fiscalizando e sempre buscando a informação correta, porque, primeiramente, como diz aí todo o ditado, os vereadores é o para-choque da política. Então, quando acontece alguma coisa, qualquer coisa, quem toma porrada lá na frente, primeiro é o vereador. E aí, vereador, o que você está fazendo? E aí, como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, nós temos também que, como se diz, nos blindar aí para poder defender a nossa causa aí. Um grande abraço, só tenho a agradecer ao senhor e é só um comentário. Essa questão de informação eu já puxei aqui, tá? Muito obrigado pela sua presença. Vereador Marcelo. Eu queria falar que a crítica da população é em relação aos preços mesmo. Eu paguei R$ 1.250 no pneu de caminhão. Eu já vi a 3 aqui. Então, eu acho que é o pregão que tem que melhorar. Nesse preço que está aqui, você aguenta bancar que você não vai perder nunca. Então, eu já discordo disso aí, sabe? Então, eu vejo que é o pregão que vai ter que melhorar, procurar mais para melhorar o preço. Só isso que eu tenho a dizer. Eu só vou fazer uma observação, aproveitando a colocação do vereador, quando ele coloca 2 pontos a observar para quem faz compra, para entender o que é o mundo da compra pública, né? O vereador Juiz tinha colocado essa questão aqui, por exemplo. Se a gente vai aqui, só um exemplo, né? Não foi o que ele colocou. Se a gente vai para a internet procurar o preço de um pneu desse, é natural que você vai encontrar mais barato. Primeiro porque ali é o valor de compra, né? Valor de compra direta, e aqui nós estamos só no orçamento prévio, ainda não é o valor da compra, né? Então, se a gente pergunta, Jean, por quanto vai custar o pneu? Nós não sabemos. O processo ainda não ocorreu. Só cortando um pouquinho, é isso que eu quero dizer. É procurar preço mesmo, porque do jeito que está aqui, nenhuma empresa vai levar prejuízo nunca. Mas isso só começou, como o senhor disse. O certo é procurar até o preço. Tem que ser mais alto um pouquinho mesmo para... Eu até concordo, mas é que está exorbitante. Então, é brigar para conseguir. Isso. Então, só para explicar uma dificuldade que realmente a administração tem. Hoje é uma crise. Inclusive, a nova lei de licitações está mudando essa questão de orçamento justamente por conta disso. Porque quando a gente solicita para um empresário, ele tem a liberdade de colocar o valor que ele entende no orçamento prévio. Então, e muitos você não consegue. Então, o que acontece? A licitação não consegue caminhar porque você tem a dificuldade de preço. Inclusive, na nova lei de licitações, agora, a gente vai ter um banco de preços da própria administração. Por quê? Porque aí você não fica preso aos empresários que você tem que correr atrás disso. Muitas vezes o servidor da prefeitura, além de mandar o e-mail, a carta, ele tem que estar ligando, fica no pé do fornecedor, me manda aí o preço, porque senão eu não posso caminhar com a minha licitação, né? Eu dependo do fornecedor me encaminhar. Eu peguei algumas, porque quando a gente vai para a internet, pega essas outras informações, a gente fica muito amarrado, porque aquele valor que está lá é um valor que nunca a gente consegue comprar. Vamos imaginar o seguinte, por que na compra de merenda, por que a gente não compra do Atacadão? Se lá no Atacadão nós fazemos as nossas compras e se lá é tudo mais barato. Porque a lei diz que você tem que abrir aqui e os interessados têm que vir aqui. E os interessados têm que te fornecer isso. E os interessados precisam ter toda a documentação que a legislação obriga. Então, se eu sou um fornecedor, que eu tenho imposto de renda atrasado, que eu tenho vários impostos atrasados, que eu tenho um problema trabalhista, eu nunca vou poder vender para a administração. Aí eu tenho um custo mais barato. E aquele empresário que não pode ter uma falha para poder vender para a administração, ele naturalmente tem encargos maiores. Isso a gente chama de custo Brasil, né? É um assunto amplamente estudado no direito administrativo para dizer tudo que a administração compra sai mais caro do que o particular paga, né? Ou então, quando ela compra barato, ela compra um produto ruim, que a gente chama de produto 8666, que é o número da lei, que é até uma... né? Então, é isso que eu digo, é tudo muito difícil. Eu concordo plenamente com a colocação do vereador, né? Inclusive, você pode dizer, escuta, você é fornecedor, eu estou vendo que no teu site, você colocou esse pneu aqui a 1.500, você me mandou a 3 aqui.
É lógico que a administração, importante observar, lá no dia da licitação, não havendo no pregão um preço que chegue à média de mercado, a administração tem o poder de cancelar esse processo, de revogar ele e começar um outro. Ela tem esse poder pela lei. Então, respondendo a essa colocação, que foi importante, porque a cada pergunta que vocês me fazem, a gente lembra de um ponto e vai tendo a oportunidade de explicar melhor. Eu louvo a todos vocês, eu já tive oportunidade, inclusive já fui assessor jurídico da União de Câmaras de Vereadores, né? Já tive oportunidade, em função disso, de estudar a história dos vereadores, a caixa de ressonância da sociedade é o vereador, é aquele que escuta, é aquele que está na linha de frente, é aquele que está no dia a dia da sociedade. Então isso aqui é louvável. Eu venho com o maior prazer, primeiro como cidadão também, porque se isso acontecer aqui em todos os municípios do Brasil, tenho certeza que a coisa muda de figura. Você não vai ver prédios abandonados, dinheiro público jogado fora, usado de uma forma inadequada. Por quê? Porque a população está cobrando e tem que cobrar mesmo. E a gente faz esses esclarecimentos com o maior prazer do mundo, justamente até para incentivar isso. A população fique cada vez mais sedenta de saber detalhes de como funciona uma compra pública, quais as dificuldades que o prefeito enfrenta, e vocês aqui também, né? Porque as dificuldades existem. Então, aproveitar a colocação do nobre vereador para fazer essas explanações. Então, a gente tem muito apreço por vocês, porque eu conheço muito o trabalho de vocês. Queria registrar isso aqui. Vereador Silvio. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores, população que nós assiste pelo web da Câmara, funcionário, ao Marcinho aqui, que está a imprensa, está representando a imprensa. Eu quero aqui agradecer, doutor Jean, pela explanação. Eu vejo da minha parte, porque eu acho que aqui cada um de nós, vereadores, temos um jeito de entender. Eu entendo de um jeito, a Lucília de outro, o Paraíba entende de outro, mas a lei é uma só. Nós temos que, muitas vezes, jeito de interpretar a lei. Então, eu quero parabenizar ao prefeito, porque ele não tinha, pelo o nosso líder aqui, o vereador Joilson, pela maneira que foi feito o requerimento escrito, porque ele verbal foi feito de um jeito, mas na escrita está de outro, porque realmente foi pedido para que viesse alguém fazer a explanação, mas não teve problema. Quero parabenizar o prefeito, o presidente da casa, que na hora que percebeu que viu que não estava escrito da maneira que era para ser, mandou a Vossa Excelência, doutor Jean, fazer a sua explanação. Então está de parabéns, eu entendi. E para aqueles vereadores, muitas vezes, e aquelas pessoas que estão nos assistindo, faz mais ou menos um apanhado de tudo que foi falado aí, para acompanhar o que é uma licitação, o que é uma estimativa, o que é uma intenção de compra. Isso é muito importante, não só para nós, como para a população que mais gosta de acompanhar, porque não é todos que acompanham, são pessoas que acompanham, né? E já vai colocando nos Face, tudo, que já põe o vereador no meio, põe todo mundo. É isso ou não é? É assim que funciona. Então, fica a par, mais ou menos, vamos supor, o que é uma licitação certinho, para depois criticar, né? Então, o senhor está de parabéns, os vereadores aqui estão de parabéns, todas as colocações deles aqui. Parabéns ao Caco, que teve a iniciativa de pedir, e nós que votamos o requerimento, né? Meu muito obrigado a todos, e uma boa semana a todos nós. Vereador Bexiga. Seu presidente, demais pares dessa casa, população que acompanha, louvável, Jean, doutor Jean, a presença do senhor aqui, está explanando para a população a respeito dos pneus. A gente, que nem o novo vereador Caco, comum com as palavras dele, a gente estava aí sendo
como está participando, né, dessa aí, a gente não estava a par, né, agora o senhor veio, explanou a situação. Eu acredito que a população que está acompanhando vai estar aí tendo um entendimento deles. Só que a gente sabe que amanhã ou depois o pessoal vai continuar sapecando a gente, nós vereadores aqui, isso aí que tem os pessoal que é do contra mesmo, isso aí não pode estar, coisa tá corretinha, mas mesmo assim eles vão estar atacando o vereador, que isso aí eu... Né? Pois não, pode continuar. Não, pode concluir que pode falar que eu vou usar a palavra do nobre vereador aqui. Eu só ia fazer uma observação, o senhor fez uma colocação interessante. Eu acho que nós temos um caminho aqui muito simples. Nós temos o processo em andamento. Quando eu falo muito simples é porque eu quero pegar o gancho da palavra do nosso vereador ali que colocou a respeito do acompanhamento da população. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade de todos nós, como cidadãos, vou falar da população terenense, de conhecer mais de um processo de compra. Vamos aproveitar este processo, esta aquisição, para que a gente possa aprender até a fiscalizar melhor. Já, como é que a gente pode fazer isso? Ora, senhores, esse processo vai continuar. De um jeito ou de outro, nós vamos precisar adquirir pneus, seja nesse processo ou seja em outro. Então, o que eu sugiro a todos que nos escutam, a todos aqui? Vamos acompanhar de perto, né, até o fim, o desenrolar desse processo, e lá na frente nós vamos saber em que condições e a quanto foi pago cada pneu. Aí nós vamos saber, olha, nós realmente tivemos um entendimento lá, vimos, como bem colocou o vereador, as dificuldades que é uma compra, porque é diferente quando a gente fala, quando é o dinheiro da gente, até a gente faz pesquisa, né? Vai comprar uma televisão, vai numa loja, vai noutra, depois compra aquela que melhor se adeque, né? A administração tem todo um procedimento para compra, previsto na lei, ela tem que fazer obrigatoriamente, seguindo cada passo que manda a lei. Inclusive, esse passo de pegar orçamento de particulares, que estão livres para colocar aqui os valores que eles entendem como orçamento prévio adequado, e eles mandam isso para a gente. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante, né? Eu fico à disposição dessa casa para retornar em qualquer momento, seja para tirar outras dúvidas no curso do processo, ou mesmo para a gente conversar um pouco depois que esse processo terminar e a gente fazer um apanhado para a população entender como é que isso caminhou, como é que chegou lá na frente, como é que foi feita a compra, qual foi o valor. Aí nós vamos poder comparar o preço da compra de terrenos com a compra de outros municípios. Aí sim a gente vai saber como é que isso termina, se houve alguma falha ou se não houve, né? Como? Cuidando desse processo até o fim. E eu fico à disposição para passar informações sobre o processo, o andamento dele, o andamento da análise no próprio Tribunal de Contas, né? O próprio prefeito colocou para mim, olha, eu gostaria muito que você fosse, além de preparar aqui a defesa, que você fosse até a Câmara. Por quê? Porque muitas vezes é difícil a compreensão, porque é um processo, imaginem os senhores, que tem muitos colegas, nós temos advogados aqui que são da área pública, que saem da universidade, depois de estudar 5 anos, não conseguem entender um processo licitatório. Então a gente não vai esperar que a população que não lida com isso no dia a dia vai entender, é difícil realmente. A gente estuda há anos para poder, né, entender a complexidade da lei. A lei de compras brasileira é a lei mais complexa que tem no direito administrativo. É a nossa Constituição do direito administrativo. Então é muito complexo. São muitas informações, são muitos detalhes. E a gente fica à disposição. Inclusive, se tiver alguém que nos escuta, ficou com uma dúvida, pode trazer aqui para a Câmara. A Câmara tem o nosso contato, a gente explica, tira a dúvida, manda para o ouvinte, para o munícipe que tem alguma dúvida, a gente fica totalmente à disposição. O problema é você conseguir explicar para muitos, porque aqui o que tal tem uns dos contra aqui nessa cidade não tem sapato que serve. Você compra o 39, fica apertado. Você compra o 40 para ele, fica frouxo. Então não tem jeito. Só concluir aqui com a palavra do nobre vereador Henrique, quando ele citou que já tem prefeitura que aderiu à questão da licitação online, né? Eu acho interessante também se o prefeito aqui da cidade ele aderisse isso aí, que aí eu acho que acredito que não há necessidade de aparecer mais GEANs aqui para poder tá explanando, que a população vai estar ali acompanhando, né? E eu acho que isso aí já é o suficiente para poucos deles, porque eu acredito que para muitos, eu acho que prefere que esteja esse debate aqui e estão nas redes sociais ali debatendo entre eles, fazendo chacota com o vereador, que isso aí a gente já sabe que é normal mesmo. Mas sem mais nada,
Muito obrigado. Obrigado, doutor, por vir aí explanar para nós e para toda a população, tirar as dúvidas. E nada mais justo, eu fiz esse requerimento verbal até então, porque no dia que eu poderia ter feito ele por escrito, tinha falecido meu irmão. Então, na segunda-feira eu fiz o requerimento verbal e que viesse alguém dar uma explicação a essa casa. Então, eu só tenho a agradecer ao senhor e ao prefeito por vir aqui esclarecer. Porque quem não deve, não teme. Então, se veio dar explicação, porque não deve. Se omite de vir a essa casa, é porque deve. Então, está explicado aí a toda a população que o prefeito está fazendo a coisa com transparência. Tá bom? Meu muito obrigado, meu boa noite ao senhor. Eu agradeço, boa noite a todos. Provisão, presidente. Quero por hora aqui agradecer Vossa Excelência por ter manifestado a todos os nobres vereadores a posição sobre esse ato licitatório e espero que a população de Terenos tenha compreendido tudo que foi dito aqui. É complicado? É, mas é só ver fatos. Não houve compra, por enquanto ainda está em fase de compra, né? E vamos ver o desenrolar disso daí, para a gente chegar numa conclusão final. O Executivo Municipal, ele tem trabalhado com a lisura. O senhor Prefeito Municipal, ele tem demonstrado um bem maior para o nosso município. E quando a vinda de Vossa Excelência aqui na nossa Câmara, com os nobres vereadores, para dar explicação sobre o fato, acho que ficou muito bem compreendido a todos. E acho que a própria população hoje vê com maior clareza tudo que foi dito e tudo sobre os fatos. Então a gente agradece a presença do senhor aqui. A casa está de portas abertas, quando for necessário vir aqui, vamos atender com o maior carinho do mundo. Tá, meu muito obrigado, senhor, a sua vinda aqui hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Mais nada, senhor presidente. Doutor Jean, se o senhor quisesse fazer presente até o término da sessão, senão a gente agradece ao senhor mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado. Obrigado, doutor. Caco, vamos passar para o grande expediente, alguma coisa? Alguém quer tratar de algum assunto? Chiru? Eu alguém? acho que não, senhor presidente. O grande expediente já fica por isso já mesmo? fica mais tarde, sai fora Pode do ser, nosso então? horário. Tudo certo? Então quero agradecer a todos os nobres vereadores, a população de Terenos que nos assiste aqui, aos nossos funcionários. Um ótimo começo de semana a todos. A imprensa com o Marcinho que aqui está. Que Deus abençoe toda a família terenense. Que Deus abençoe a todos nós vereadores e suas famílias. Enfim, que Deus nos o proteja a cada um de nós. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Boa noite.